E aí, gente, mais um podcast aqui na Feira do Condomínio, o AbilityCast. E agora eu tô com a autoridade, o vice-presidente Jefferson, do CRAPE, é o Conselho Regional de Administração de Pernambuco. Jefferson, prazer em recebê-lo, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite. Uma autoridade máxima aí. Também. Eu quero, para quem não o conhece, certo? Eu tenho certeza que todos os empresários conhecem, é necessário ter uma burocracia referente a isso daí, mas talvez o público final, o condômino, que é o nosso nicho de mercado, não te conheça, não conheça o CRA. Certo. Eu queria que tu fizesse uma breve apresentação aí para todo o pessoal. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar a palavra aqui para nosso convidado. Nós estamos surpresos porque é a primeira vez que o CRA está participando da FESíndico, né? Isso. E a gente, consequentemente, nós vemos isso com bons olhos, né? Porque é um pleito nosso sempre, né? Que o CRA, de uma certa forma, passasse a controlar, a cobrar, a exigir vamos dizer assim, a formatação das empresas que trabalham para o segmento. E eu fico feliz hoje que vocês estão participando da feira, né? E participando aqui do nosso podcast. Eu queria que você trouxesse para o nosso público as novidades aí, né? O papel dessa nova gestão do CRA-PE frente ao mercado condominial, Jefferson. Perfeito, João. Primeiramente, Marcondes João, né, quero agradecer em nome do CRA e do presidente Michel Barreto a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Eu também quero aqui deixar registrado e parabenizar o presidente Michel Barreto, porque foi dele a proposição para que estejamos hoje aqui participando deste evento, né? E vou atender primeiro o Marcondes, tá? Depois eu respondo a sua, tá? O que é o CRA, né? O Conselho Regional de Administração do Estado de Pernambuco. Nós somos uma autarquia federal, né? Estamos dentro do guarda-chuva do Conselho Federal de Administração, que, por lei, somos obrigados a fazer com que algumas entidades, pessoa física e pessoa jurídica, sejam obrigadas a ter o registro ao Conselho. Pessoa física, em geral, todos os administradores que são, profissionais de administração, que são técnicos, bacharéis e pós-graduantes em administração, tá? E algumas outras áreas conexas, como hotelaria, turismo e afins, TI. E existe também a necessidade que pessoa jurídica tenha registro ao conselho em alguns quinais, que aí também já entra um pouco da sua resposta, João. Que entre elas está a administração de condomínios. Então, o CRA tem o papel obrigatório por lei, então não é uma coisa Jefferson enquanto vice-presidente e diretor de relações institucionais. É a lei que obriga com que alguns quinais tenham registro, dentre eles já mais ligados a esse evento de hoje, né, o FESíndico, administradoras de condomínio. Aí você pode me perguntar, tá, Jefferson, por que dessa obrigatoriedade? Para que justamente nós tenhamos um grau de competitividade igualitário dentro do mercado, e que também tenhamos empresas idôneas com responsáveis técnicos, fazendo com que ela cumpra as leis ao qual ela está regida pelas suas atividades afins, né? Seja atividade principal do seu CNAE ou atividades secundárias. Então, o Conselho Regional de Administração do Estado de Pernambuco está, nesse primeiro momento, aí, João, lembrando de forma mais direta, fazendo um trabalho de apresentação ao mercado. Porque, como você bem falou, nós vivemos numa inércia durante um bom tempo, né? Não quero entrar em mérito dos porquês, mas a nossa diretoria executiva nós assumimos em janeiro deste ano, né? É por biênio, assim como a OAB e em geral os outros conselhos, pode ficar por mais 2 anos. E a nossa proposta é justamente dar visibilidade ao conselho, estar próximo das entidades que necessitam estar junto ao conselho, para que a gente não só faça uma fiscalização punitiva. A gente também quer fazer algo educativo, nós queremos agregar valor e várias outras coisas que a gente pode estar trabalhando aqui ao longo hoje desse podcast, dessa nossa conversa aqui. Então, na verdade, é o seguinte, no final das contas, quem ganha isso é o cliente final, né? Perfeito. Porque como vai ter uma certa fiscalização, sendo ela preventiva ou corretiva, teoricamente se presta uma melhor qualidade de serviço e quem ganha com isso é o cliente final. Acaba a gente tendo uma régua de como comparar as empresas, como é o caso da gente, de administração. Perfeito. Não é simplesmente hoje eu resolvi abrir uma empresa, peguei uma maletinha e vou administrar condomínio. Falo com o contador e abro, né? Abro lá o contador e tá tudo certo. A gente começa a regular o segmento e não é de forma madura, é de forma profissional, de acordo com algumas legislações. Isso. E que
Eu vou dizer, eu acho que é a terceira vez que eu falo, regula, bota uma régua para que o cliente final possa comparar laranja com laranja, banana por banana, não é isso? Perfeito. Isso dá para nós e para a lei a visão de igualdade e competitividade de mercado. Por quê? Uma empresa como a Ability, pela idoneidade que ela tem, por eu ter sido... eu não sei o termo que eu vou utilizar, mas porque eu não era cliente, né? Eu era nem usuário, agora me fugiu. É um condomínio que a gente administrava. Era um condomínio, né, que eu morava anteriormente, era vocês que faziam a administração. Né? Por sinal aqui, quero deixar registrado minhas honrarias a... Putz, como é que é o nome? Max. Max é o síndico, mas os dois rapazes lá da Ability que fazem o trabalho de... Que lá a gente terceiriza também, né? É isso? Não, tem São os dois zeladores? Os dois zeladores. Daqui a pouco eu lembro o nome deles. Mas eu quero deixar registrado que fazem um trabalho muito sério, muito idôneo. Para mim, eu passei 4 anos no condomínio, nunca tive nenhum problema. Então, o que aqui se apresenta, né, Marcondes? A legitimidade da empresa. O know-how da empresa, o que a gente chama hoje de compliance, accountability da empresa. Isso tem um preço. Quando você pega empresas que não têm esse mesmo vamos dizer assim, cuidado com a lei em cumprir, muitas vezes ela não está fazendo algumas necessidades obrigatórias que acabam aumentando os custos. E, consequentemente, ela tem um preço menor. E quando você vai para um síndico que vai fazer uma cotação, acaba não tendo essa mesma competitividade. Equidade, na verdade. Equidade dentro do mercado de trabalho. Então, justamente esse é o papel do CRA, é nivelar por cima. Isso é uma palavra que eu gosto muito, porque nivelar vai ter que estar nivelando por baixo, né? É nivelar por cima para que tenhamos um mercado forte e pujante com empresas de administração que efetivamente façam administração. Porque isso é muito importante, porque vocês têm as competências às quais vocês precisam exercer dentro dos condomínios. De que forma está sendo feito isso? Então, se você tem um responsável técnico registrado ao conselho, que é um administrador, que fez um curso, necessariamente nesse caso para ser o responsável técnico, de bacharelado, numa faculdade, ao qual o diploma dele foi avaliado tudo, você está falando que, olha, nós temos pessoas dentro da nossa empresa que estudaram, que têm noção, que se capacitaram para o que elas fazem. Isso tem um custo. Então, perfeitamente sua colocação, Marconi, que a gente quer justamente aumentar o sarrafo. Quer estar no mercado, esteja. Agora esteja de forma profissional e dentro da lei. E o pior, sabe o que é, Jefferson? Porque a gente não só fala isso de empresa de administração. Eu coloco isso para empresa de... Falando do nosso meio de terceirização de mão de obra, eu falo isso de empresa de portaria virtual. Tem determinados empresários que não conseguem fazer a administração da sua própria empresa e me assusta ele querer administrar a empresa dos outros. Então isso é importante porque tem empresa que não sabe nem fazer a cobrança. Por incrível que pareça... Precificar seus custos. Não precifica seus custos, não conhece a questão da competência que está cobrando e acaba, no final das contas, quem tem o prejuízo maior é o cliente que está recebendo a fatura. O cliente muitas vezes quer pagar para ter o serviço e não sabe que por trás tem toda uma retaguarda, tanto jurídica como operacional, que tem que ser seguida, né? Sim, perfeito. Agora, Jefferson, qual é a visão do CRA Pernambuco com relação a esse tipo de abordagem? Como é que vai ser feito essa implementação e essa fiscalização dessas empresas que estão no mercado, se elas efetivamente elas estão cumprindo essa formalidade? Como é que vai ser feito esse trabalho? João. Qual é a ideia do CRA? A ideia do CRA, como eu falei, né, nós assumimos a diretoria executiva em janeiro deste ano. Então a gente está precisando organizar a casa depois de uma junta interventora que passou pelo conselho. Então tem toda uma problemática que você conhece bem, né? Tivemos a oportunidade de conversar um pouco ali antes do início do podcast. Mas mesmo assim vejo que não estamos parados, né? Viemos aqui e participamos da feira. Contudo, nós somos um conselho de classe e somos regidos por lei também. Então, basicamente, o CRA funciona como se fosse uma empresa pública, tá? Um órgão público. E é um órgão federal, né? Que é um órgão federal. Então, por lei, obrigatoriamente, para se fazer o trabalho de fiscalização, é necessário que se tivesse um fiscal concursado dentro do CRA, que nós não tínhamos. Então, a Junta Interventora fez o concurso e nós agora nomeamos, né, fizemos a nomeação de uma administradora para ser a fiscal. Neste exato momento, ela está participando de uma capacitação na Bahia sobre fiscalização do Conselho e quando ela voltar, aí respondendo efetivamente a sua pergunta, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeiramente, fazer uma fiscalização educativa. Então pronto que eu mesmo, pessoalmente, visitei alguns stands aqui hoje no evento, né, de empresas
eu não costumo falar concorrente, mas de parceira de mercado igual a Ability, me apresentando, deixando contato da minha assessoria, dos assessores do CRA, para que eles venham conhecer o CRA e que passem o contato dos seus controles, dos seus heads dentro da empresa. Por quê? Nós vamos começar a enviar cartas de recomendação, falando o seguinte: olha, sua empresa não está cadastrada ao conselho. Por favor, venha aqui e faça seu registro. Posteriormente a isso, vamos dar um prazo. Se as empresas não forem até lá, aí nós vamos começar com a fiscalização punitiva. Então a gente vai aplicar multas nas empresas que são obrigatórias a terem o registro. Você falou uma coisa muito boa, Marcondes. Empresas de terceirização de mão de obra. Prazer, para quem não sabe, precisa-se também ter registro ao conselho. Porque justamente... Obrigatoriamente. Por quê? Porque ela administra a mão de obra. Então, se você faz gestão de mão de obra, tem que ter serviço combinado de escritório e apoio administrativo. Para aquele que corre do KNAI de consultoria, também tem que ter. Consultoria, também tem que ter. Marketing, também tem que ter. Então, existe todo um rol de empresas que são obrigatórias ter o registro, que nós vamos começar agora, a partir de outubro, um trabalho muito intensificado de fiscalização. Até porque, como nós somos registrados, nós somos estamos no guarda-chuva do Conselho Federal, eles também nos obrigam a ter um número de fiscalização. E, diga-se passagem, veja, existe essa obrigatoriedade das empresas que, logicamente, trabalham com administração e cessão de mão de obra, em ter seu registro no CRA, ter também no Conselho Federal, né? Para dar uma segurança a mais, uma chancela a mais para o seu cliente. E mostrar que você está querendo fazer a coisa certa. Perfeito. Né? A Ability, ela tem, por mais de 20 anos já o registro lá no CRA. Eu vou até ver como é que tá a nossa anuidadezinha lá direitinho. Eu já tô pedindo até o desconto, se tiver aberto, viu? Quanto que eu falo? Tem um refis. Se tiver a ver como é que tá a nossa inscrição lá. Até a última vez que eu vi tava ok, mas é bom dar uma olhada. Ufa. Dar uma olhada. Eu já tenho, na verdade, eu já tenho então uma carta de adimplência, né, João? O vice-presidente tá falando isso, é bom que tá gravado. E o CRA, nós tem uma numeração, não é isso? Isso. Tem uma numeração, e nós temos uma chancela atestando que a empresa está registrada no CRA e está apta para administrar seu condomínio, para fazer cessão de mão de obra, né? E é isso que o síndico hoje ele tem que buscar, né? Veja, não existe cobrança, não existe fiscalização ainda, está se começando um trabalho, mas veja, é ótimo, isso é maravilhoso que o síndico, o condomínio exija do seu síndico que ele contrate uma administradora credenciada ao CRA-PE, que vai dar uma segurança a mais a sua contratação, né? Fazendo com que você evite a possibilidade de ter problemas futuros. Agora, João, na verdade eu queria fazer até uma pergunta a você, como diretor do Secov, não agora como João da Ability. A gente sabe que o Secov está desenvolvendo um selo e uma das obrigatoriedades é justamente estar vinculada ao CRA. Na verdade, que tu falasse um pouco sobre isso. O nosso vice-presidente aqui do CRA, ele tocou no assunto sobre o CRA que passou pela intervenção, né? E quando foi o ano passado, eu, enquanto diretor de condomínio, eu me dirigi ao CRA e conversei com o interventor e aí ele me disse, pelo processo que estava passando o CRA, qual é o nosso objetivo. Veja, o Secov, sendo o sindicato da área condominial, dos condomínios, das imobiliárias, tem recebido muitas demandas e muitas denúncias referente a muitas administradoras que têm causado muitos problemas para os condomínios, certo? E com o objetivo, na verdade, de criar um balizador, criar um selo, criar um parâmetro, né, para que algumas empresas se encaixem dentro desse cenário e dê essa segurança, o Secov consiga chancelar e dê essa segurança para o contratante, para o condomínio, que aí o Secov buscou o CRA, né, com o objetivo exatamente de trazer o CRA junto ao Secov e chancelar também como um dos parâmetros que tem que ser atendido para que o Secov consiga chancelar essas empresas. Então isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo, o CRA já se colocou à disposição desde lá atrás na época, né? A gente teve um período de pandemia aí que realmente as situações ficaram em stand-by, mas voltada a pandemia a gente tentou iniciar isso e eu tenho certeza que esse material ele vai ser maravilhoso para o mercado, do ponto de vista do cliente ter a segurança do que está contratando, do CRA ter essa facilidade de estar controlando essas empresas e os empresários, certo? E os empresários procurarem se capacitar, procurar se, vamos dizer assim, documentar junto às suas instituições para dar respaldo aos seus clientes e receber informações e ter condições de gerir suas empresas.
porque acontece muito hoje, né? O camarada abre um CNPJ aí pro contador e começa a administrar seu condomínio e por falta de conhecimento de alguns clientes termina jogando sua carteira na mão dessas empresas e quando vai correr atrás, vamos dizer assim, do prejuízo, já é tarde, né? Termina as pessoas fazendo os condomínios de laboratório para aprender a gerir condomínio, né? E essas administradoras desaparecem, somem do mercado. E termina, de uma certa forma, penalizando as empresas sérias, que já estão há mais de 20 anos no mercado, que não é uma, nem duas, nem três. Tem várias empresas há mais de 20 anos no mercado. Essas empresas, sim, não podem ser penalizadas por poucas empresas que não procuram atender esses parâmetros. Na verdade é o seguinte, tudo na vida que não tem um controle, eu acho que acaba alguém sendo prejudicado por conta disso. E no conselho de administração, na parte administrativa, porque João sempre costuma dizer, a administração é uma palavra muito ampla. A administração não... A palavra administração ela tem um significado amplo. Exatamente. Ou seja, dependendo de quem está ouvindo, a interpretação é diversa. Então, veja só, um senhorzinho hoje que vai ter uma barraquinha para vender confeito, ele está administrando o seu negócio. A realidade é essa. Microempreendedor, como nós chamamos. Microempreendedor. Se ele não tiver um controle de estoque, se ele não souber o que é lucro, o que é prejuízo, se ele não souber fazer isso, ele nunca vai crescer. Entender o custo efetivo da sua mão de obra, do seu produto. Eu só vou pedir um favor a vocês dois, que não tirem o meu ganha-pão também, tá? Porque eu tenho uma empresa de consultoria empresarial. Então, para mim, por um lado, é bom quando não sabe. Porque aí, justamente, eu entro prestando esse serviço de consultoria, que também é obrigatório ter o registro junto ao conselho, tá? Mas eu concordo, João, plenamente com você, e como a gente já disse, né, ali anteriormente, nós conversamos, eu coloco à disposição o conselho para a gente iniciar essa tratativa desse selo e também de criarmos um selo dentro do Conselho Regional de Administração, legitimando esse de vocês, né? Porque como o Secov é um sindicato, vamos dizer assim, privado, né? Às vezes pode ter aí ainda uma falta de compreensão da importância desse selo. E a gente, enquanto uma entidade federal, né, sendo regional, podemos chancelar ainda mais esse selo de vocês, porque a gente realmente vai ter acesso a esse checklist de obrigatoriedades e ver a idoneidade do que vocês estão querendo propor para o mercado. Né? Porque dentro do que Marcondes falou, eu tenho uma frase muito interessante, sabe, Marcondes? Vendo os reviews da vida, eu achei fantástico. Vaca e boi tá em extinção? Não. E baleia? Baleia tá. Baleia não tem dono. Vaca e boi tem. Então, quando a gente está no mercado, onde a gente não tem competitividade de pessoas que estão ali fazendo um trabalho sério e idôneo, não tem como as coisas crescerem, não tem como as coisas prosperarem. Então, a nossa ideia, enquanto CRA, é justamente legitimar os donos que estão fazendo as coisas direito, para que mostre o seguinte: olha, você está com a Ability, uma empresa idônea, séria, que atende vários pré-requisitos para ter aquele selo, como se fosse um ISO da vida, né? Que atende vários pré-requisitos para ter esse selo e que você não está plantando, que eu costumo falar isso também para os meus clientes, que às vezes está plantando dor de cabeça. Porque tem gente que está fazendo isso, quando você vai fazer um mapa de cotação e pega a empresa com o menor preço. Será que ela tem um melhor serviço? Eu costumo falar muito isso. Quando você vai para uma praça de alimentação do shopping, você procura o pior restaurante? Não. Porque se você fizer isso com você, tudo bem você fazer com o dinheiro dos outros. Porque até tem isso, a responsabilidade que um síndico tem de fazer a gestão de recursos que está o dele e o de mais X dezenas, às vezes, de pessoas, né? Então, a nossa ideia é, com toda certeza, tá, João? Coloca à disposição o conselho, né? Acredito e falo em nome também do presidente Michel, até porque foi uma proposição dele vir estar aqui hoje participando e a gente unir, criar forças para que uma ação como essa do selo e várias outras possam surgir para a gente legitimar ainda mais, quem sabe até criar um ranking estadual das administradoras de condomínio. Imagine, né? Foi um site agora, brainstorm aqui, já estamos iniciando, né? Ranking. E diga-se de passagem, por exemplo, as empresas que estão filiadas ao CRA, você entrando lá, você consulta e tem... Isso, hoje nós temos acesso a um BI chamado Prospecta, tá importante até esse seu comentário, que o Prospecta, ele nos dá, de acordo com bases da Receita Federal, todas as empresas hoje do país. Consequentemente, por filtros, eu consigo chegar a todas as administradoras de condomínio pelo KNAI. E a gente chega por data de abertura, por capital social. Existem vários filtros que a gente tem dentro desse canal chamado Prospecta para ter acesso às empresas. E aí nós sabemos, através do Prospecta das empresas, quem está ou não registrado ao conselho. Por sinal,
não missa de corpo presente por estar no podcast aqui de vocês, mas quero parabenizar, tá? Ability, porque por um levantamento prévio que eu pedi para o diretor de fiscalização, que é o Everton, levantar menos, escutem, tá, pessoal, importante isso, menos de 5%. Eu acho que até que são 3, mas eu já vou colocar 5 para ser bonzinho. Menos de 5% das empresas que têm um KNAI associado à administração de condomínio tem o registro junto ao conselho. Então vejam a legitimidade. Isso é o retrato do mercado. Isso me preocupa, porque é o retrato do mercado. Isso aí é o que a gente tem visto no dia a dia. Vamos dizer assim, as situações desastrosas, né, que algumas empresas que se aventuram no mercado estão fazendo. Né? Pega a carteira e não consegue gerir, não tem noção, e é aquela velha história. Usa o condomínio como laboratório para testar algumas práticas administrativas que na prática não funcionam, né? E isso é o cenário, foi muito o que importante. Marcondes falou, né? Porque eu mesmo tive muito essa preocupação até comigo, como eu trabalho, detalhe, tá importante também deixar isso registrado, que o nosso cargo no CRA são cargos eletivos, né? E a gente não ganha nada com isso, tá? Eu tenho minha vida pessoal, o Michel tem um dele, é empresário, publicitário em Caruaru, tenho minha também empresa de consultoria, tenho uma empresa de representação, tenho uma empresa de marketing, então também tenho minha vida que é para pagar minhas contas, né? E é uma coisa importante do que Marcondes falou, legitimando isso aí, né? Corroborando isso que você estava falando, João, porque eu me preparei na minha vida para ser consultor empresarial. Porque entra aquele ponto, se você não sabe administrar bem nem a tua vida, nem o teu dinheiro, como é que você vai poder chegar numa empresa para estar falando bem dela, né? E hoje eu atendo clientes de Drogasil a JBS Motors, né? Então, como chegar para Solon e Saulo, pessoa que mais vende carro de luxo no Norte e Nordeste, fala assim, ó, tu tá fazendo isso aqui, pode melhorar e tal. Como, né? O que lhe empodera isso? Então, é capacitação, é estudo, e no meu caso, agora já vendendo sardinha para o conselho, desde que eu me formei, estou registrado junto ao conselho, então porque eu procurei ser um profissional diferenciado. Isso a gente vê nas empresas também. Então, se você é uma empresa que está iniciando, que você procura estar atendendo a lei, fazendo as coisas corretas, isso já mostra o que a gente chama dentro do mundo empresarial hoje, né, da proposta de valor da empresa. Eu quero fazer o melhor. E se você quer fazer o melhor para dentro, com toda certeza você também vai estar querendo fazer dentro da carteira de gestão dos seus clientes. É a diferença do consultor para coach, né? Porque coach hoje tem arracha para cima aí, que tem um bocado. E aproveitando, Jefferson, o que você falou, fazer um chamado para os administradores, né? Obrigado. Que nós sabemos que tem muito que não estão filiados, não estão, vamos dizer assim, filiado ao CRA, não está pagando o CRA. Hoje nós acreditamos que menos de 10% dos bacharéis em administração estão registrados. Existem alguns benefícios que estão sendo criados, né? Isso boa, perfeito. Interessantíssimo para o pessoal que é administrador, pessoal. Vamos eu vou chamar João para o CRA. Ótimo, João. No CRA, para você que é profissional da administração, agora estou falando os profissionais da administração, técnicos, tecnólogos, bacharéis e pós-graduandos, tá? Nós temos algumas vantagens. Dentre elas, o clube de vantagens, né, que é o clube de benefícios do Conselho. Então, dentro do clube de benefícios... Farmácia, padaria, plano de saúde... Hotel, carro... Compra de carro, Compra de carro que a gente tem com a Jeep. Então, assim, existem N benefícios que você tem por estar cadastrado. Eu costumo falar, João, brincando, que só pelos descontos que eu tenho na Drogazil eu já pago minha anuidade, tranquilamente. É isso mesmo. A gente tem até aqui presente alguns conselheiros do CRA e ex-conselheiros também, como Zé Carlos, que teve desconto de quase 20% quando ele foi comprar o Jeep dele. Olha só. Fazendo o mexendo da Jeep, né, Jeep? Por favor, aí os royalties ao CRA. Mas é parceiro, né? Então a gente tem que valorizar, né? Então... É isso que a gente quer fazer. E também, já aproveitando essa sua deixa, é a minha ideia, enquanto diretor de relações institucionais, da gente também gerar benefício para a pessoa jurídica. Por quê? Eu já pedi para a nossa assessoria visitar os estandes, pegar o contato dessas empresas para poder apresentar para eles o clube de vantagens e entrar no nosso clube de vantagens apresentando algum benefício para o administrador. Porque o que é que a gente pensa? Você que é administradora, tudo bem que você tem que estar por lei obrigado a estar registrado junto ao conselho. Mas, poxa, se eu posso agregar valor, até porque nós temos um N de pessoas, né, seja física ou jurídica, que pode ser interessante para o mercado, vamos unir o jogo, né? É um network saudável, onde todo mundo só faz ganhar, porque eu estou no podcast de administração de condomínio, por isso que eu posso falar esses nomes, né? Então, ótimo. Pronto, então, é um network saudável que são práticas normais do mercado hoje, né? Hoje existem vários grupos, lead,
né? Vários grupos hoje que justamente fomentam isso. Então, por que a gente não vai fomentar com um público completo, uma persona completamente estruturada e segmentada para um nicho de mercado específico? E o mercado condominial cresceu muito, viu? Muito. Se profissionalizou muito, principalmente depois da pandemia. Sim. Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar para a sociedade que o mercado condominial ele é muito grande e ele é muito pujante nessa situação, porque é o seguinte, veja, depois que passou a pandemia, a sociedade se deu conta desse, gente, existe um mercado aí que durante a pandemia nos assistiu, existe um mercado que o mundo todo parado e não faltou água na sua torneira, não faltou elevador funcionando, não faltou, como é que se diz, piscina limpa, não faltou material de limpeza, álcool em gel dentro dos elevadores, não faltou recolhimento de lixo, não faltou portão abrindo e fechando, não faltou interfone, não faltou nada, ou seja, as vidas das famílias que residem nos condomínios não tiveram impacto nenhum. E o grande mérito disso, principalmente a administradora. Sim. Porque muitos dos condôminos se isolaram dentro das suas residências, sim, né? E só recebia alimentação por iFood, né? E a administradora não, nem as administradoras, nem os prestadores de serviço para condomínio, nem muito menos os colaboradores para condomínio puderam parar. E João serviu até como uma peneira, né? Porque exatamente. Teve muita gente que... E nesse caso específico, aí a gente tem que dar mérito ao Secov. O Secov fez um trabalho intensífico junto ao governo do estado, porque muitas vezes os decretos, quando saía, inviabilizavam o funcionário, sim, a ir para os condomínios prestar serviço. Sim. E aí, através do nosso presidente, através do nosso corpo jurídico do Secov, foi feito várias intervenções, não só com o governo de Pernambuco na época, mas também com vereadores, com deputados, incentivando, na verdade, o seguinte, buscando e cobrando responsabilidade dos mesmos para que alterasse aqueles decretos e atendesse, tornando o serviço de zeladoria e portaria essencial para o funcionamento desses condomínios, entendeu? Agora veja, se você não tem, né, uma administradora com essa expertise, com esse know-how, com essa noção, né, chancelado por CRC, por CRA, você consequentemente você corre o risco de ter, como aconteceu na pandemia fatalmente, algumas administradoras que não conseguiram dar conta. Mas por quê? Por falta exatamente daquela noção básica de gestão. Sim. Né? Onde você consegue isso através de uma técnica... O home office, de um profissional. Isso a gente paga na faculdade e muitas vezes a gente não... Isso foi dado, como é que eu posso dizer? Isso acelerou esse processo de home office para o empresário pernambucano. Sim. A gente tinha empresas que trabalhavam home office e eu acho que a gente contava na palma da mão. Isso. Com a pandemia a gente teve uma celeridade. A gente viu, ó, tem que se organizar para isso daí. Vamos para o digital, vamos ver o que é que a gente consegue eliminar de papel, vamos ver o que é que a gente consegue de criar o mínimo de estrutura para o colaborador trabalhar em casa, num coworking, em algum local pré-determinado. Sim. Então a pandemia serviu tanto para fazer essa peneira, muitas empresas que não tinham essa estrutura, que não tinham essa expertise, que não tinham esse know-how, acabou saindo do mercado. Outras empresas, inclusive grandes, sérias, tiveram uma grande dificuldade para se adequar a isso. A Assembleia Digital, por exemplo, a Assembleia Virtual, ainda hoje tem empresas que não conseguem se adequar. Sim. E tudo isso eu entendo que a gente coloca embaixo do guarda-chuva de planejamento, está vinculado nos locais corretos, tanto ao Secov como ao CRA, como a outros sindicatos e outras entidades que envolvem o segmento condominial. E eu acho que só faz agregar o segmento e insisto em dizer, no final quem ganha é o cliente final, quem é que está recebendo o serviço. É o usuário, né? O usuário. Esse podcast nosso que nós estamos fazendo aqui na feira, a gente procura fazer dentro de um período aí de 30 minutos, mas a conversa com você, ela está maravilhosa, né? Nós estendemos um convite para o nosso podcast oficial, né, Marcondes? Isso. Que aí a gente consegue lá também o seguinte, vamos dizer assim, deixar de forma mais clara para os nossos seguidores o que é o CRA, qual o objetivo do CRA e o quanto ele vai ser importante para a sociedade condominial, né? E aí já registramos aqui o nosso convite ao nosso presidente, né? Já está aceito, a você e ao nosso presidente, Michel, porque a gente pode fazer um bate-bola lá com vocês dois, entendeu? Para a gente exatamente ter esse material e começar a divulgar, porque veja, o podcast nós criamos na pandemia. Criamos por quê? Porque a gente sentiu a necessidade de falar diretamente com o condômino que está lá na ponta, que por incrível que pareça, existe muito condômino que ele não sabe nem qual é a administradora do seu condomínio, né? E como a gente chegar lá até o condômino?
Foi uma maneira que nós encontramos e está dando muito certo, que através do podcast a gente joga, principalmente o recorte, a gente alcança e chama a curiosidade do condômino para ele seguir, ir no nosso canal de YouTube, e quando ele chega no nosso canal ele se depara com um conteúdo maravilhoso, que é esse, mostrando o norte, para onde o cliente, o condômino condominial tem que seguir. É isso, eu quero, João e Marcondes, agradecer a vocês pela oportunidade de estar apresentando e aproximando o Conselho Regional de Administração do Estado de Pernambuco às entidades, né, que são relacionadas a nós, né, que no caso os síndicos e administradoras de condomínio. Parabenizo vocês por essa iniciativa, né, pioneirismo. Acredito que vocês são a única administradora de condomínio a fazer isso aqui no Estado de Pernambuco, né? E eu ainda não é só isso não, agora eu vou aproveitar. Nós somos a única administradora que temos portaria virtual, locação de mão de obra, administração de condomínio e podcast. E resiste o conselho. Brincadeira, tem outras. E resiste. E resiste no CRA. A portaria virtual tem que estar no CRA também? Não, portaria virtual. Mas eu quero agradecer. Isso aí seria bom pra gente, né? E também quero deixar, como eu sou estrategista, né, eu trabalho com Business Strategy, então eu quero deixar aqui também já a cerejinha para quem está aqui participando, né, o ouvinte e também quem está vendo, né, o videocast, o podcast. Nós temos no CRA um guia orientativo para a gestão de condomínios, que é justamente dentro dessa proposta da prestação de serviço de utilidade pública do Conselho, né? Então, quem quiser pode entrar em contato agora através do Instagram, @CRA_PE, tá? Ir lá no direct e solicitar esse guia, tá? Nossa assessora Mariana vai encaminhar para cada um, só falar, ouvimos o podcast na Ability e queremos o guia orientativo para gestão de condomínios, e a gente vai estar encaminhando, tá bom? Qual é a nossa proposta com isso? A nossa proposta com isso é justamente prestar um serviço de utilidade pública para as empresas que são filiadas ao Conselho, mas principalmente, registradas, né, ao Conselho, mas principalmente elevar a qualidade da prestação de serviço na sociedade. Nós queremos fazer, eu tive a oportunidade de estudar em Harvard, e lá a gente tem 2 termos fantásticos. O primeiro é time is money, então isso é muito comum, né? E o segundo é show me the money. Então, tempo é dinheiro e mostra onde está o dinheiro. Isso são palavras de lei que a gente trabalha dentro do Conselho. A gente quer fazer com que o seu dinheiro seja realmente, que você faça assim, poxa, ter orgulho, bater no peito e falar, minha empresa tem registro ao Conselho. Eu, profissional, administrador, tenho registro ao Conselho. A gente quer fazer isso e desde já convido as pessoas a acompanhar o CRA através do canal CRA_PE, o nosso site crape.org.br e conhecer o trabalho que essa diretoria atual executiva, né, falo aqui em nome do presidente Michel, que mais uma vez teve a proposição de estarmos aqui hoje, quer aproximar mais o Conselho junto a vocês, síndicos, administradoras. Por lei, somos obrigados a fiscalizar e punir. Porém, a gente quer chegar de forma educativa, ser amigo, tá? Como a gente está sendo agora, né, estreitando aqui os laços, vizinho, né, lá do CT e que seja aqui o início de uma longa parceria, não só com a Ability, mas todos os administradores de condomínio que têm o interesse de estar seguindo e cumprindo a lei. Muito obrigado a vocês. Tá? Jefferson, nós que agradecemos. Valeu, obrigadão, João. meu querido. Eu acho que é a primeira vez que nós entrevistamos alguém que passou por rádio, né Marconi? Exatamente. A gente vai até perguntar aos outros futuros entrevistados se tiveram uma cadeira em rádio aí. Eu estudei lá em Guadalajara, onde a gente falava muito, vamos comer, bicho, ali. Não, eu falei de rádio no sentido do show do dinheiro que você estava falando. Mas, abraço a Augusto Severo, a minha diretora Ivanise, tá? E eu lembrei o nome do funcionário da Ability, Gutenberg, tá? Gutenberg. Quero deixar registrado. Aqui tem outro rapaz agora que entrou depois de Gutenberg, que eu não estou me lembrando o nome dele. Mas quero deixar registrado um profissional idôneo. Se puderem fazer o recorte e mandar para ele, nos auxiliou muito lá. Gutenberg, você sendo lembrado aqui no AbilityCast e pelo vice-presidente do CRA Pernambuco, viu? Pois parabéns. Parabéns, um profissional. Para o nosso público aí, Gutenberg, ele é um nosso zelador, zelador nosso. Uma pessoa essencial, muito profissional, né? Já passou por vários treinamentos, inclusive ele dá treinamento hoje de limpeza a alguns colaboradores nossos, né?
E Gutenberg não é o primeiro elogio que nós recebemos seu, não. Agora não peça aumento mais, não. Você já pediu aumento umas 3 vezes. Na verdade é o seguinte, a gente brinca assim, mas isso é o fruto de um atendimento. Veja, ninguém tem bola de cristal na hora de contratar, mas a gente tenta investir em tecnologia sem esquecer da parte humanitária. Marconi, mas aproveitando, desculpa eu interromper e pedindo permissão aqui ao Jefferson, veja. O horário de vocês. Veja como é importante um serviço bem prestado. Veja, nós estamos aqui no podcast falando de algo de formatação, fiscalização, padronização de procedimento e de mercado, né? E nós temos um cliente nosso, né, que a gente nem sabia que era. Ex-cliente, né? Porque agora não está morando no condomínio nosso, graças a Deus. Mas já administrou lá a Alphaville. A gente vai para Alphaville também. E aí ele está tendo vamos dizer assim, a percepção, a expertise, a lembrança. Tendo o seguinte, a lembrança, né, e se sentindo na obrigação de parabenizar e agradecer pelo serviço prestado de um colaborador nosso, Gutenberg, que trabalha na zeladoria. E tem um outro também, que eu peço até desculpa por não estar lembrando o nome, porque ele chegou depois do Gutenberg. E eu não gravei eu não vou lembrar o nome também dele, mas eu deixo registrado porque, como eu trabalho com consultoria empresarial, eu tenho 4 empresas e 2 startups, né? Eu falo muito da meritocracia dentro da minha gestão. Tem até um colaborador meu aqui, Roberto, e a gente tem que dar a César o que é de César, né? Eu falo de rabo de essa brincadeira assim, mas eu vim de baixo, né? Catei latinha, estudei em colégio público, nasci e me criei no Jardim Jordão, numa comunidade humilde, então eu vim de baixo. E a gente não pode esquecer de onde a gente veio. E quando a gente vê algumas pessoas, nesse caso como Gutenberg, que é um zelador, muitas vezes pode ser o que eu chamo, às vezes, de profissionais invisíveis, que não é. Porque se eu sei que eu estou viajando, eu viajo muito a trabalho, atendo clientes no Brasil e fora do país também. E eu deixo minha família dentro de um edifício, eu tenho que saber quem é que está cuidando daquele edifício. Que é como você bem falou, muitas vezes o condomínio não sabe nem quem é administrador. Mas quando eu vi a Brita, eu falei, era a minha administradora, e eu parabenizo aqui vocês. É claro que eu tenho que ser neutro, né, com relação pelo lugar que eu estou. Mas enquanto cliente, enquanto a gente, um termo que a gente fala muito, né, de CX, Customer Experience, enquanto pessoa que viveu a experiência de cliente, de usuário de vocês, eu não tenho o que falar. E eu fico feliz hoje, por estar no CRA, de ver que uma das poucas empresas no estado de Pernambuco, administradoras de condomínio, que tem um registro, vocês estão dentro dela. Já entra aquilo que tu falou, Marconte. Será que é o acaso? Será que é coincidência? Ou uma empresa que procura ter boas práticas dentro dela também podem ofertar no mercado? É claro que podem ter melhores práticas ainda. Vem para JH você também. Mas, brincadeiras à parte, é nessa hora que a gente separa o joio do trigo e com a ideia do selo, aumenta o sarrafo. Porque a ideia não é que a Ability seja única. É a Ability que fala? É Ability. Não é a ideia que a Ability seja única. A ideia é o seguinte, olha, a Ability está aqui. Como algumas outras também acredito que devem e possam estar. Vocês querem chegar aqui também? Porque aí a gente vai ter um mercado melhor, mais sadio, brigando todo mundo em prol daquilo que você está falando, para que na ponta o cliente, o usuário ali final, que no caso somos nós condôminos, possamos fazer assim, poxa, hoje eu vivo em paz. Né? Eu tô primeira mão aqui para vocês, eu vou me candidatar a diretor administrativo do Alphaville Francisco Brenan. Né? Já estou fazendo aqui já meu merchan. Minha campanha, né? E a minha ideia é justamente melhorar a profissionalização das coisas lá, né? Não que a diretoria agora não esteja fazendo, mas por eu ser administrador, gestor, consultor, eu vou falar assim, olha, existem formas de a gente fazer ainda melhor. Bora fazer? E sempre tem, né? E eu vou procurar o quê? Empresas que estejam enquadradas dentro disso, entendeu? Então, eu falo justamente aquela coisa que a gente tem que dar a César o que é de César, e se eu estou ensinando a rezar, eu tenho que rezar também, tenho que ter meu terço, né? E isso eu vou fazer também dentro de onde eu estiver, nesse caso, enquanto um candidato a diretor administrativo de um condomínio, porque eu vou procurar isso. Ter também dentro de casa, na minha residência, pessoas profissionais que eu esteja viajando, aonde eu estiver no mundo, e falar assim, eu sei que tem profissionais lá guardando e zelando pelo meu patrimônio e principalmente pela minha família, né? Então deixa esse registro aqui para vocês, porque realmente é uma preocupação que eu tenho enquanto pessoa. Agora sai o vice-presidente, né, de Relações Institucionais, e Jefferson Henrique, de que tenhamos melhores prestações de serviço de utilidade pública dentro do nosso estado, né? Vamos falar de Pernambuco, e que com certeza a Ability reconheço isso em nome de Gutenberg, né? E outros profissionais, porque o Gutenberg também faz um trabalho só, né? Tem todo um parceiro por trás. E você, né, falando isso, veja, todos esses anos que nós estamos junto ao CRA, né?
fazendo nossas contribuições, com muito prazer. E o que ocorre? Ouvindo você falar isso, hoje para mim faz super sentido ter feito esse investimento, entendeu? Porque é aquela certeza que, nós sempre tivemos certo. Perfeito. Certo? Outra coisa, insatisfação sobre sindicato, sobre órgão fiscalizador, sempre vai existir. Sempre, sempre. Mas nós não podemos abandonar a causa nunca. A gente tem que procurar melhorar. Como você está se colocando, né, como candidato ao conselho administrativo lá do seu condomínio. Isso. Logicamente é com o objetivo de melhorar. Né? Tá bom, tá beleza. Agora o que é que nós podemos melhorar? E é isso que você também está fazendo, e os meus cumprimentos ao presidente do CRA. Vamos melhorar o mercado, né? Vamos criar critério, vamos estabelecer regra, vamos parametrizar tudo aqui, porque vai ser bom para todo mundo, né? O cliente fica mais fácil de escolher. Gente, a gente não pode estar querendo inventar a roda. A gente pode melhorar a roda, agora inventar a roda não. Então é o seguinte, se eu quero escolher uma administradora para o meu condomínio, eu vou logo no CRA. Está registrado no CRA? Tá. Aqui eu já tenho uma garantia. Eu vou no Secov. Está registrada no Secov? Tá. Já tenho outra garantia. Vou para os outros requisitos. A empresa tem o patrimônio, capital da empresa, como é que está, as certidões dos cartórios. Você está redondinho, você minimiza a possibilidade de forma significativa de você não ter problema. Né? E aí o que ocorre? Você dá ordem, você estabelece regra, parâmetro de competitividade quando você participa de uma licitação. João, e eu ainda te digo, com relação a isso, uma coisa muito importante. Eu digo isso porque em outras entidades religiosas e afins que eu pertenço, já fiz parte, eu já fiquei responsável por fazer a gestão de dinheiro dos outros. Faço um apelo aos síndicos. Lembre-se que aquele dinheiro da receita que tem das taxas de condomínio não é seu. São de pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar folgado. Então aquela coisa suada, eu conheço, por exemplo, enfermeiras que moravam lá no condomínio, que tinham trabalhavam em 3 hospitais, 4 hospitais, para plantão, para poder às vezes ter um padrão de vida bom, morar num condomínio bom. Se você faz a gestão com responsabilidade, essa palavra que eu trago, você está fazendo com que você maximize o resultado daquele dinheiro, com que você tenha transparência ali com as pessoas que estão pagando, porque eu acho que é isso que o mercado precisa, sabe? Transparência. Infelizmente, não é isso que existe. E sobre o que você falou da questão da gestão, né, do condomínio que ser feito, aí eu vou agora para a administração. Tem 2 termos muito fortes dentro da administração, tá? Por favor, administradores, eu quero que vocês saibam deles, tá? Primeiro, PDCA, que é uma ferramenta para a gente poder ter um processo sempre eterno, ad eterno de melhoria, e o Kaizen, que é um termo também para melhoria contínua. Então, tá bom, pode estar bom, mas sempre pode estar melhor. É a base do modelo Toyota de gestão, né? Então, não é muitas vezes você querer criar dificuldades para que administradoras menores não consigam chegar. Até porque, se você é uma administradora pequena, é importante essa informação, tá? O valor da anuidade para a pessoa jurídica, ela está relacionada ao capital social dela, tá? Isso é muito importante. Então, se você é pequeno, tecnicamente, você vai pagar menos, né? Ou seja, é uma contribuição justa. É uma contribuição justa, mas que já gera algumas obrigatoriedades. Dentro dela, impreterível, ter um responsável técnico, que vai ser um administrador, bacharel, que estudou e tenha condições de legitimar tudo que você está ali, né, enquanto empresa de administração de condomínio, se propondo a fazer. Isso é muito importante, né? Mas eu sei que para a Blitz é tranquilo, porque o Rolex aqui, Hulk, mostra que meu amigo está muito bem, então vou até falar para aumentar, tá? O valor. Ainda estou pagando para pagar. Foi ótimo nossa conversa. Eu que agradeço, tá? Jefferson, meu amigo, olha, muito grato. Estou muito feliz de ter você e o atual presidente frente ao CRA, o Michel, né? Será um prazer pra gente receber você no nosso podcast. E quando tu disseste que a gente entrevistar ele, a primeira coisa que eu mandei foi mensagem pro financeiro, João. Vê se tá tudo em dia aí, pelo amor de Deus. Não, tá tudo ok, mano. Então, agora eu assino embaixo. Não é só pra gente não. Veja as empresas que são associadas ao CRAP. Por favor, corra, vá no seu financeiro e veja se tá. A fiscalização vai começar, viu? Isso, fiscalização vai começar. Mas e queremos ser amigos, tá? Foi então, ótimo. Venham. Mas quando tu fala assim, dá um. Olha, nós queremos, parece aquele policial. Quando pega o cara todo errado na blitz. Brincadeira. Até a próxima, então, né? Muito grato aí. Gente, valeu.
Obrigado aí para quem chegou até aqui. A gente tinha conversa para mais de 1 hora, então fica aí um delayzinho para você que vai assistir o podcast completo, que a gente já fez o convite para o Jefferson. Beijo no coração, curte, compartilha nosso material, se inscreve em nosso canal, que é muito material voltado para o segmento condominial. Beijo no coração e até o próximo. Habilite serviços. Tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico.